Então, o encontro de casais, a última sexta-feira do mês, é que dia? Deixa eu lembrar aqui, 27, 28. 27 é da quinta-feira. Vocês deram azar esse ano, deu quinta, ninguém escapa. Então é 28. É a última sexta-feira, então, encontro de casais. Uhum. Só ir organizar na agenda, né? Então, terça-feira que vem, você, mulher, lá na casa do Chiru. Não é do Chiru? É, ué. O pessoal ficou me olhando assim, ué. É da Tata, mas é do Chiru também. Então é isso. Então, beleza. Mas não se esqueça de amanhã e de sábado, que é os recentes. Né? Da semana que vem a gente vai avisando. Meus irmãos, então, nós estamos na pergunta de número 15 do Catecismo. Eu gosto do Catecismo porque ele vai mostrando para nós a semana do ano. Então, nós já estamos na 15ª semana do ano, né? A gente ainda está vendo e observando sobre a lei de Deus, né, alguns aspectos. Então, hoje é a pergunta de número 14. Meu assistente não veio hoje, né? Cadê meu assistente, Bruno? Ih, no hospital, não tem coragem, né? Tem um pessoal que tá dodói, né? Tem que chamar o Zé Gotinha, esse pessoal. Tem uma galera aí. Mas a gente vai estar orando por eles hoje. Meu assistente não está aí. Então a pergunta 15, meus irmãos, ela vai dizer assim, ó. Já que ninguém consegue guardar a lei, qual é o propósito da lei? Né? A pergunta 14 a gente respondeu se Deus nos criou com a possibilidade ou a impossibilidade de cumprir a lei. E aí nós vimos que Deus nos cria de modo perfeito e nós tínhamos toda a condição, né? Nós vimos que Adão tinha toda a capacidade de cumprir a lei de Deus. Adão vivia no mundo perfeito. Adão não tinha pecado. Eu fico pensando a vida de Adão. Adão, ele conseguia lembrar do seu estado perfeito e agora ele é pecador. Como que Adão viveu longos 930 e poucos anos, sabendo que ele perdeu essa capacidade que um dia ele teve, pela graça de Deus. Então nós vimos que Deus nos criou com essa capacidade de obedecer à lei. A gente falou sobre o pacto das obras, né? Então Adão, ele pisou na bola. Adão escorregou no tomate. E por causa de Adão, toda a raça humana foi condenada. E o pecado entrou no mundo, então toda a raça humana está castigada. E o pecado de Adão, por ele ser o nosso pai da raça humana, né? Nós recebemos também essa herança. O povo gosta de herança, nós recebemos. Se você falar assim, eu nunca recebi uma herança, mentira. Adão já te deu uma herança. Não muito boa, mas você já recebeu herança. Né? Tem herança aí que é só prejuízo. Na hora que você vai vender a casa velha, pagar o inventário, você tem que tirar do bolso. Né? A nossa foi pior. Nós recebemos essa herança. Então nós vimos isso. Então, depois de responder a pergunta que nós fomos sim criados com capacidade de obedecer a Deus, mas perdemos essa capacidade por causa do pecado, aí ele pergunta, já que ninguém consegue guardar a lei, qual é o propósito da lei? Aí o texto é de Romanos 3:20, onde todo o capítulo Paulo vai desenvolver essa dinâmica. E Romanos 3:20 vai dizer assim, ó: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado.
Então, meus irmãos, Paulo vai dizer que ninguém é salvo pelas obras da lei, e as obras da lei nos apontam algumas coisas. É o que a gente vai discorrer aqui. Então a pergunta, já que ninguém consegue guardar a lei, por que ele nos dá, então, essa lei, qual é o propósito? O catecismo responde assim, ó. O propósito é que conheçamos a vontade e a natureza santa de Deus e a natureza pecaminosa e desobediente de nossos corações. E assim, nossa necessidade de um Salvador. A lei também nos ensina e exorta a viver uma vida digna do nosso Salvador. Nós agora, meus irmãos, estamos em pecado. A nossa natureza, ela é caída. Toda a raça humana é pecadora. Aquele neném mais lindo, bonito, que faz todas as gracinhas de uma família, que você olha para ele com tanta pureza, com tanto cuidado, ele é um pecador. E ele é um grande pecador. Né? Basta uma pequena dose de fome, ele morde o peito da mãe. Ele chora e grita enquanto a mãe não atende às necessidades dele. Né? Basta você colocar ele uma vez na sua cama, uma única vez, você perdeu a guerra. Nunca mais ele volta. Né? Por quê? Porque ele é egoísta. Isso é o pecado. Ele quer dormir com os pais. Ele quer a mãe só para ele. Então, já mostra que nós nascemos nessa condição. Todos nós somos pecadores. Agostinho, ele desenvolve muito bem isso com relação ao pecado. E é interessante que Agostinho, em relação a essa capacidade que o homem tinha ou tem de pecar, ele vai dizer assim, ó, no Éden, o homem não podia não pecar. No Éden, o homem podia e não podia. Ele tinha o famoso livre-arbítrio. Lá o livre-arbítrio existia. Porque o livre-arbítrio é a liberdade de escolha contrária. Ele era perfeito, ele era sem pecado e ele podia escolher pecar. Então Agostinho vai dizer que no Éden o homem podia não pecar. Mas agora, depois da queda, é impossível o homem não pecar. Ele vai dizer no latim, no posso, no peccare. É impossível. Você vai pecar. Você peca. Você acabou de pecar. Né? A gente peca o tempo inteiro. A gente está fazendo avaliações. Então, no Éden, podia não pecar. Agora, com a queda, nós não podemos não pecar. Mas vislumbrando a nossa glorificação, Agostinho vai dizer que na glória nós nunca poderemos pecar. Será impossível o homem pecar. Vai chegar um dia, meus irmãos, que eu e você poderemos viver sem pecado. Vai chegar um dia onde eu e você estaremos num corpo perfeito, numa vida perfeita, relacionamentos perfeitos, na presença de Deus. Eu não sei nem como que é isso. Eu não sei o que é pensar sem pecado. Eu não sei o que é olhar para uma pessoa e não fazer uma crítica. Eu não sei, às vezes, ajudar uma pessoa sem achar que eu estou fazendo, né, porque se eu não fazer, ninguém faz. A gente tem disso. A gente pega as coisas boas da vida e transforma, né, em condenação para nós mesmos. Por isso que a justiça do homem, ela é como trapo de imundícia. Por isso que a justiça do homem, ela não produz a justiça de Deus. Quando nós queremos viver uma vida autônoma de Deus. Mas vai chegar um dia que nós estaremos livres disso. Paulo, ele ia discorrer mais lá na frente sobre isso tudo, na carta aos Romanos. Todo o capítulo 3, ele vai falar sobre isso. Sobre o pecado, sobre essa nossa dinâmica. Por isso que ele vai dizer assim, ó, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. É todo mundo, meu irmão. Está todo mundo no mesmo balaio. Não há um mais santo. Ah, pastor, mas tem um irmão que ora pra caramba, sabe a Bíblia toda.
O diabo também. O diabo, na verdade, sabe a Bíblia melhor do que você. Ele estava lá quando foi escrito, ele conhece o contexto, ele conhece o autor, ele conhece tudo. Paulo vai dizer que não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. As pessoas não buscam a Deus, meus irmãos, as pessoas buscam alívio para o sofrimento. As pessoas buscam conforto. As pessoas buscam vida boa. As pessoas buscam realização de desejos. As pessoas não buscam a Deus. Será que se nós estivéssemos, por exemplo, no tempo de Jesus, onde pelo menos uma vez no ano a gente tinha que deslocar da nossa cidade, da nossa casa e ir para Jerusalém cultuar? A gente mora numa cidade tão... Qualquer lugar que você estiver em Lucas do Rio Verde, de carro, 5 minutos você está na igreja. Já pensou se você tivesse que passar 3, 4, 5, um mês na estrada, andando com menino, comitiva, para cultuar? Então, meus irmãos, o texto vai mostrar para nós que ninguém faz isso. Ninguém faz isso, não há nenhum justo. Isaías vai dizer assim, ó, a respeito do homem: seus pés correm para o mal. Somos nós, meus irmãos. Somos nós sem Cristo, somos nós sem o Espírito de Deus agindo em nós. Essa é a nossa situação. Então, Paulo ele vai mostrar para nós aqui, meus irmãos, a finalidade da lei. Bom, mas se ninguém consegue guardar essa lei, se ninguém consegue cumprir essa lei, para quê? E ele vai apontar para nós aí a primeira finalidade da lei. É porque por causa da lei vem o conhecimento do pecado. Você que tem filho, você que tem funcionário, você que orienta alguém, você orienta para que ele não faça contrário à orientação. Mesmo sabendo, nós que temos filhos, que a gente vai continuar ensinando, exortando, a mesma coisa o tempo inteiro, nós não deixamos de ensinar. Deus é do mesmo jeito. Então Deus, ele nos dá a lei. Deus, ele nos aponta, porque quando ele mostra a lei, ele me coloca diante de um espelho. As Escrituras mostram quem eu sou de verdade. Não é verdade? Então a lei, ela tem essa finalidade. Ela mostra a nossa condição, que é o pecado, que é o pecador. Ela aponta essa nossa natureza caída, essa nossa natureza terrena. A lei, meus irmãos, ela possibilita a não salvação, mas a ira. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, mais à frente, de Romanos, no verso 15, ele vai mostrar isso para nós. Ele vai dizer: porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. A lei aponta que existe um Deus santo, justo, que está irado com esse pecador. Essa lei mostra para nós, meus irmãos. Essa lei mostra que o propósito dela não é nos justificar, o propósito dela é provar que nós somos culpados. É aquilo que a gente faz com os nossos filhos. Vem aqui, o que eu te falei? Eu não falei para você não fazer isso, não fazer isso, não fazer isso? Por que você fez isso, isso e isso? Então agora você vai tomar um corretivo, porque você infringiu a lei. Você desobedeceu aquilo que eu ordenei. Então, aquilo que eu ordenei mostra com a sua atitude que você é culpado. Não tem isenção, meus irmãos. Então, a lei, ela aponta a nossa culpabilidade. Quando olhamos a lei de Deus, nós vemos claramente nossos pecados sendo tanto revelados quanto sendo condenados. Lutero, sobre a lei, ele disse assim, ó: o principal motivo da lei é fazer que os homens sejam não melhores, mas piores. Quer dizer, ela lhe mostra o seu pecado para que a partir desse conhecimento eles possam ser humilhados, aterrorizados, esmagados, quebrantados e dessa forma sejam levados a sair em busca da graça e chegar assim àquela semente abençoada, a Cristo,
A Gálatas vai dizer para nós que a lei era como se fosse um tutor, né? Ela vai dizer que é o aio. Ela nos conduz a Cristo. Ela aponta a nossa culpa, ela aponta a nossa incapacidade e aponta também quem teve a capacidade de cumpri-la. A lei, meus irmãos, ela não cura, ela apenas dá o diagnóstico do homem. Quando eu olho para a lei, eu me sinto cada vez pior, porque ela escancara o meu pecado, escancara quem eu sou. A lei, ela é a luz que ilumina a escuridão do meu coração. A lei é a luz que mostra o obstáculo, mas ela não remove. A lei, ela mostra o meu coração e o seu coração, os meus desejos e os seus desejos, mas ela não tem a capacidade de nos curar. Então, a primeira finalidade da lei é essa. Ela aponta quem nós somos. Ela mostra o meu pecado e o seu. Jesus vai dizer, as Escrituras vão dizer, se ninguém tivesse falado sobre adultério, como é que eu ia cair nessa culpa? Mas a lei, ela vai dizer, não adulterarás. Estava lendo sobre o jovem rico, que chega diante de Jesus e fala, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna, para entrar no reino dos céus? Faço isso, faço aquilo. Jesus fala para ele, vende tudo que você tem e segue-me. A lei, primeiro, o segundo, o terceiro mandamento, mostrando para ele, quando o mandamento diz, não tenha deuses diante de mim. Ele olhou para Jesus, olhou para o dinheiro, olhou para as posses, a Bíblia vai dizer que ele tinha muitas posses. Deus, o dinheiro, ô Senhor, a Bíblia vai dizer que o coração dele pesou. Mas ele definiu, ele escolheu o seu Deus. Então a lei naquele momento apontou a culpabilidade dele. Ele amou alguém que não deveria amar, ou algo que não deveria amar. Ele amou o dinheiro. Então, a primeira coisa que Paulo nos aponta é que a lei, mesmo que eu e você não consigamos cumprir, ela aponta quem nós somos. Ela mostra quem nós somos. Paulo também, meus irmãos, apontam que essas obras não salvam ninguém. Ele diz isso bem no começo, né? Visto que ninguém será justificado diante das obras da lei. Não adianta você cumprir à risca. Uma, porque você não consegue. A Bíblia vai dizer que se você observa tudo e transgride uma vírgula, você é transgressor de toda a lei. Meus irmãos, viver por obras não salva ninguém. Porque eu posso ajudar você com todos os meus recursos. Mas se no meu coração eu achar e cantar com grande és tu diante do espelho, eu já evidenciei que eu não fiz isso para a glória de Deus, eu fiz isso para a glória própria. Pecado. Estou enrolado. Por mais bondoso que seja, por mais digno que seja a minha ação, Deus me condena por isso, porque é um coração contaminado. As pessoas podem olhar para essas pessoas e falar, ali está um homem de Deus, ali é alguém que tira dele e dá para os outros. Mas Deus, meus irmãos, conhece o meu e o seu coração. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Enquanto as pessoas estão te elogiando, você está vibrando e falando assim, é isso mesmo, me elogia. Porque se não sou eu para fazer, ninguém faz. Então, meus irmãos, as Escrituras, a lei de Deus, ela aponta a nossa condição, nossa morte espiritual, a imperfeição do homem diante da perfeita lei de Deus, ela impossibilita o nosso cumprimento. Nós somos imperfeitos, a lei é perfeita, mas nós somos imperfeitos, não tem jeito. A lei ela é boa, ela é santa, ela é justa, a lei ela é espiritual, mas eu e você somos quem? Os caídos, os estragados, os pecadores. Né? Às vezes nós gostamos de ouvir, você é o centro do coração de Deus, é bonito, né? Mas você não é. O que Cristo fez apontou para Deus, para a glória do Pai, não para mim e para você. Nós somos beneficiados com a graça e com a misericórdia dele. Mas Deus não fez porque nós somos o ponto fraco de Deus. Não. Por isso que
Paulo vai dizer que Cristo morreu por nós, nós ainda sendo pecadores. Talvez, por bons, alguém anime a morrer. Não, você vale a pena. Agora, para pecador, para injusto, né? Talvez morrer por Jesus valia, mas morrer por Barrabás, não. Mas Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes de Deus nos transformar, Deus já nos adotou. Isso é maravilhoso. A obra de Deus é perfeita. Então, meus irmãos, a perfeição da lei, ela mostra a minha imperfeição. Então, a minha imperfeição, o meu estado caído, ela impossibilita de viver o padrão das Escrituras, o padrão de Deus. O sarrafo, ou o ISO, não sei, né? O ISO 9000 e qualquer coisa, o padrão de qualidade de Deus, ele é inatingível. Não tem jeito. Não tem como eu e você tentar viver pelo padrão da lei, porque vamos fracassar. A gente não consegue. Não tem como. O padrão de Deus, quando ele vai dizer assim, ó, amar a Deus sobre tudo, mais do que tudo, e a seu próximo como a ti mesmo. Meu irmão, é um padrão inatingível. Aquele jovem chega diante de Jesus e falou, Senhor, eu faço isso, faço aquilo. Então só falta uma coisa, vende tudo e dá aos pobres. Senhor, meu irmão. Às vezes as pessoas se justificam porque não oram, justificam porque não leem a Bíblia, justificam porque não vêm ao culto. Eu estou cansado, é uma justificativa? Pergunte para Deus. Ore, ajoelhe e fala, Senhor, hoje eu não quero ir na igreja, estou cansado. O que o senhor acha disso? Fala comigo. Fala comigo no meu coração, sei lá. A gente não faz isso. A gente acha que não, Senhor, eu posso. Meus irmãos, o padrão de Deus, o padrão de santidade, o padrão é alto. Ele é inatingível. Então, a lei mostra isso para mim e para você. A lei também ela vai mostrar para nós o caráter de Deus, a santidade de Deus. Essas exigências da lei são a expressão do próprio Deus, meus irmãos. A ética de Deus, a moral de Deus, a vontade de Deus está expresso na sua lei. Quem Deus é está impresso na lei de Deus. Por isso que nós devemos nos conformar à lei de Deus, à imagem de Deus que está impressa em mim e você também. Por isso que Paulo, lá no versículo 29, 30 do capítulo 8, ele vai dizer que tudo coopera para meu bem e para o seu bem. Por quê? Nós estamos sendo conformados ao padrão, à imagem de Cristo. A gente canta, né? Cristo em mim, a esperança da glória. Nós estamos sendo conformados. A lei, então, tem essa finalidade também. A lei não salva, a lei aponta o meu pecado, a lei mostra, meus irmãos, o caráter de Deus. A lei, ela aponta quem nós somos. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós entendemos a necessidade de um Salvador. Nós entendemos a necessidade de alguém, algo maior, algo acima do sol, para resolver o nosso problema. E Cristo Jesus é esse. Cristo Jesus é quem cumpriu a lei. O segundo Adão. Primeiro Adão pisou na bola, mas o segundo Adão não. Ele cumpriu a lei, ele é o modelo a ser seguido, ele é o Deus a ser amado, entronizado, a ser seguido. Esse é o nosso Deus, é Cristo Jesus. A nossa incapacidade foi satisfeita por Cristo. Nós não poderíamos, mas Deus, em sua providência, manda seu Filho, Jesus, o próprio Deus, para morrer por mim e por você. Fazer aquilo que nós não conseguiríamos fazer. Agora, meus irmãos, a lei, por causa de Cristo que cumpriu essa lei, nós agora, em Cristo, nós temos um trato diferente com a lei. A lei agora não só
me condena, a lei agora não mais mostra quem eu sou, agora a lei é o modelo de como eu devo viver. Minha relação com a lei agora é de misericórdia e graça. Ela aponta o caminho, ela ilumina a estrada que eu devo andar. Em Cristo eu tenho condição agora, porque Cristo me libertou do poder do pecado, da escravidão do pecado, da culpa do pecado. A lei agora, meus irmãos, ela serve como regra de vida. Praticar a lei, ela não nos salva, mas ela aponta que nós somos salvos. Por isso que Tiago vai dizer, mostra-me a tua fé e eu vou te mostrar minhas obras. Fé, por fé, não salva ninguém. Mas as obras baseadas na fé que Cristo colocou em mim. Fé é um objeto. Fé não é apenas fé na fé. Nossa fé é em Cristo Jesus, que cumpriu o que eu não dei conta de cumprir, que fez o que eu não dou conta de fazer, que satisfez o que eu não conseguia satisfazer. A fé é só a ponte para mim chegar a Deus. Então, meus irmãos, nós não tínhamos a capacidade de cumprir a lei. E ainda não temos. Mas Cristo, Ele cumpriu por mim e por você. E agora aquela lei que nos acusava, agora ela é o padrão de como eu devo viver. E isso agora não é mais um peso em mim, isso agora é deleite, poder amar ao meu Deus cumprindo a lei. Por isso que Jesus ele vai dizer para mim e para você, lá no verso 21 do capítulo 14 de João, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Meus irmãos, a fé ela é prática. A fé não é uma coisa que não dá para a gente visualizar. Por isso que Tiago, mais uma vez repito, mostre-me a tua fé e eu vou te mostrar minha vida, vou te mostrar minhas obras. A nossa vida mostra quem é o nosso Deus. Por isso que Jesus vai dizer para mim e para você, você me ama? Então, obedece às minhas palavras, obedece aos meus mandamentos. Nisto serão conhecidos que sois meus discípulos, quando amarmos uns aos outros. É o tempo inteiro, meus irmãos, na horizontal e na vertical. Por isso que não existe pregação sem lei. Se você sentar para ouvir uma pregação, ela precisa de ter um equilíbrio da lei, porque a lei aponta a necessidade do pecador. A lei, ela precisa de estar anterior ao Evangelho. Como que você prega o Evangelho sem mostrar para ele a necessidade de um Salvador? Então, a pregação, ela precisa desse equilíbrio, ela precisa de correção e de consolo. Ela precisa de exortação e precisa desse abraço, desse afago. Pessoas que às vezes pregam só paulada, né? Desanima o povo. Pessoas que só pregam as bênçãos, faz com que o povo continue cada vez mais pecando. Por isso que a pregação ela precisa dessa porção. Ela precisa de ter lei, ela precisa de vir com as exortações. E logo na sequência ela precisa de vir com consolo, com remédio, com a solução. Corra de pregadores que não pregam a lei. Corra. Você só conhece o seu pecado por causa da lei. Você só conhece a necessidade de um Salvador por causa da lei. Por isso que a Bíblia, ela é o tempo inteiro Deus nos exortando e nos consolando. Deus mostra a nossa condição, mas mostra a salvação. Então nós não tínhamos condições, mas agora nós temos. Cristo morreu por nós. Por isso que a minha fé e a sua fé tem que estar depositada, não no acaso, mas em Cristo Jesus, que fez isso por mim e por você. Possibilitou a nossa adoção. Possibilitou agora a nossa vida
ser mais leve. Porque Ele nos dá um fardo, né? Um fardo mais leve, um jugo mais suave. Então olhe para Cristo, meus irmãos. Cristo cumpriu aquilo que eu e você não conseguia cumprir. Cristo é a solução para a feiura do meu e do seu pecado. Lembre-se, nós pecamos, nós sempre pecamos, sempre iremos pecar, mas nós sempre temos um advogado fiel. E aqueles que se arrependem têm o consolo de Cristo. E Ele vem nos mostrar a nossa necessidade dEle, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém? Amém, então.